Viagem à Índia, o presidente Lula articula a ação pelo fim da escala de trabalho 6x1 aqui no país. André Anelli vai voltar com outras informações, aliás, saber o que o presidente Lula pretende fazer. E, de qualquer forma, o Congresso Nacional, pelo menos do lado do governo, está se armando para que essa discussão se dê nessa volta aos trabalhos depois do Carnaval. Inclusive, o relator, o deputado Reginaldo Lopes, que recentemente falou com a gente, ele acredita que existe a possibilidade de, pelo menos até abril, essa matéria ser aprovada no Congresso Nacional, mesmo com toda a reação do setor produtivo aqui no país. Deixa eu perguntar aqui para a Dora Kramer, de uma certa maneira, não é, Dora? Qual é a viabilidade política disso e essa pressão que o presidente Lula deve fazer em relação ao fim da escala 6x1? Pois é, pressão bastante grande, porque o presidente quer fazer disso uma bandeira, já que a bandeira da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil salários mínimos ficou ali diluída, que foi aprovado no ano passado, entra em vigor nesse ano, mas se tiver uma outra bandeira popular, melhor. A questão é como é que isso vai tramitar no Congresso, e eu acho que o problema maior no momento está no governo. O governo se entender, porque há já em tramitação uma PEC que é de autoria de parlamentares governistas, a deputada Érica Hilton, que foi acoplado também um outro deputado do PT, cujo nome eu não me lembro. E o governo quer um projeto de lei com pedido de urgência para que a tramitação seja mais rápida. Então, primeiro o governo vai precisar se entender e depois vai precisar, sim, fazer frente às demandas por um debate muito mais consistente, muito mais cuidadoso, muito menos referido só na questão eleitoral, porque é uma mudança, gente, não vamos aqui dizer se é necessária ou não. É claro que mais folga e menos trabalho sempre é celebrado por todo mundo, é um tema popular. Agora, quais são as consequências? Isso precisa ser examinado, porque o efeito vai ser permanente. A eleição acaba em outubro. Então, por isso que é preciso uma discussão mais consistente e cuidadosa. Pois é um tema popular e o presidente Lula está pessoalmente preocupado e empenhado em tentar fazer com que o Congresso aprove o fim da escala 6x1. André Anelli, com as últimas informações do Congresso de Brasília, aliás, o que o presidente pretende fazer com essa discussão e nessa volta ao trabalho do Congresso? André. Pois é, Tiago, o presidente Lula pretende agilizar a tramitação do projeto de lei que diminui a jornada de trabalho das atuais 44 horas semanais para cerca de 36 ou 40 horas. E, por isso, o presidente continua insistindo que o Palácio do Planalto deve enviar ao Congresso Nacional uma medida com urgência constitucional para que o Legislativo tenha aquele prazo de até 45 dias para apreciar o texto. Se esse prazo não for atendido pelos congressistas, então acontece o chamado trancamento de pauta, que impede que outros projetos de lei sejam então apreciados, com exceção de medidas provisórias e também projetos de emenda à Constituição, as PECs e as MPs. O governo, então, pretende fazer com que esse texto saído aqui do Palácio do Planalto seja uma espécie de acelerador da tramitação que já está em curso nesse momento na Câmara dos Deputados. A gente destaca aqui o presidente da Câmara, o deputado federal Hugo Mota, ele já enviou uma proposta de emenda à Constituição que se trata de um apensado, ou seja, uma reunião entre a proposta de Érica Hilton, deputada federal, e do deputado federal Reginaldo Lopes. Esse apensado vai ser apreciado na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, onde então os parlamentares vão avaliar a constitucionalidade do texto. Depois, esse texto vai para a comissão especial para ter o mérito, ou seja, o conteúdo analisado. E, por fim, ele vai para o plenário da Câmara dos Deputados. Só que essa tramitação mais alongada e também a necessidade de um quórum maior para aprovação do texto, por se tratar justamente de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, tudo isso preocupa o governo federal e faz então com que a ideia de envio de um projeto de lei com urgência constitucional
continue viva com o presidente Lula, algo então que deve sair do papel nos próximos dias para agilizar a aprovação desse texto e servir como uma das bandeiras da presidência da República na tentativa de reeleição nessa disputa de 2026. Tiago. Esperar para ver os próximos dias. Até já, André, Denise Campos de Toledo. Esse é o típico do projeto, né? Que tem a discussão política, que é bem possível que receba um apoio grande, porque é um projeto popular, mas esbarra na economia, Denise? Esbarra muito na economia, né, Tiago? Nós temos as várias entidades empresariais fazendo projeções dos impactos econômicos, dos impactos para a própria atividade, e lembrando que há negociações já formalizadas que permitem que algumas categorias já trabalhem, inclusive, abaixo das 40 horas, mesmo próximo das 36 horas, que seria a proposta mais ampla de redução da jornada de trabalho, mas depende muito das condições de cada categoria. Então, essa pressa preocupa muito pela possibilidade de haver uma discussão profunda a respeito dessa situação. É claro que os trabalhadores gostam da ideia, é ótimo que todos pudessem trabalhar menos e receber a mesma remuneração, mas tem a questão da produtividade de cada setor, a produtividade geral do país, que é muito baixa, e a questão da capacidade financeira das próprias empresas, não só das menores, algumas grandes que também têm um peso muito grande, um peso enorme, desculpa, do custo trabalhista, do custo de mão de obra na formação geral do custo dessa empresa. Então é preciso analisar caso a caso, setor a setor, e essas projeções estão sendo aceleradas exatamente para dar respaldo para as discussões do Congresso. Então vamos ver o que vai sair disso. Proposta de 40 horas já preocupa, 36 preocupa ainda mais.